dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, o tal faz também escravo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O Espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para que os saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Receba o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não tenha entrada a nenhum espírito que tentasse me conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e
E tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir, de perceber e confessar a mim. A ti sobretudo, com todos os anjos da guarda, que mais particularmente verais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas são atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz irradia do coração de Jesus, e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que ele possa dar essa paz. Possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso coração. Que assim seja. Damos graças. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. O som tá bom? Tá. Tá legal. Olha, isso que a gente estudou na semana passada aqui é a forma mais resumida, simples e objetiva de qualquer um trabalhar o seu equilíbrio mental para vencer suas provas, expiações e lições. Ninguém vai conseguir vencer se não seguir essas ferramentas que Deus nos deu. Sabe o que é ninguém? Então, eu queria que vocês fizessem um esforço para entender isso, porque nos momentos mais difíceis da vida, a gente vai precisar disso. E a gente tem que entender alguns detalhes que é de suma importância. Então a gente viu, e foi bem ilustrado na semana passada, a respeito das fixações da sua casa mental. A fixação nos impulsos, ou a fixação na atitude presente, ou a fixação nas noções superiores. E a gente viu que toda fixação é ruim. E é ruim mesmo, sabe? Porque o dinamismo que a gente tem no nosso comportamento mental, que diz respeito à nossa personalidade, ele fala tanto do ontem, como do hoje, como do amanhã. A estruturação da personalidade da gente, do ponto de vista psicológico, ela é composta do eu experiencial do aqui e agora, do eu projetivo do ontem e do eu projetivo do amanhã. O eu projetivo do ontem diz respeito ao meu passado, e esse passado não se refere só à experiência da vida que eu estou tendo hoje. Diz respeito ao passado, das encarnações anteriores que eu tenho, de uma forma instintiva da maneira de viver. As experiências do hoje se referem aos hábitos que eu estou tendo. É onde está a nossa impulsividade. Se você fixar nisso, você fica só no ontem e você não vive o hoje. Um exemplo mais simples da doença que você fica fixado no ontem é o transtorno depressivo. Todo transtorno depressivo é uma alma que está fixada nas coisas do ontem que ela não conseguiu superar. Ela é fixada não só no que fizeram, como nas atitudes dela. Todo quadro depressivo se resume no seu grau mais delicado na fixação do ontem. E todo tratamento que a gente tem que fazer é trazer essa experiência do ontem para ser ressignificada com padrões educativos do hoje.
Se você não fizer isso, o quadro depressivo continua. Você pode melhorar com a medicação, que está tratando o efeito. Mas a causa persistindo, você continua com a mente fixa no outro. Então, isso é muito delicado, sabe? Porque a gente está falando de doenças que tem uma prevalência hoje em dia que dá mais de 30% da humanidade. Você bota aí seus 8 milhões de tarará e 200 milhões que existem na Terra, é 30% que está aí. Entende? Então é uma coisa que tem peso, sabe? Quando você tem uma fixação, por exemplo, na maquinal da vida presente, para você ter um exemplo de uma doença que é muito comum e que todo mundo conhece, que diz respeito ao estresse, o estresse diz respeito ao que eu estou vivendo agora, é a minha casa mental, da experiência que eu estou tendo, é o meu eu experiencial. Uma doença comum que todo mundo conhece é a fibromialgia. A pessoa que padece dessa doença, ela fica numa situação em que ela se considera incompetente diante dos conflitos que a vida está oferecendo para ela. Como se Deus, em sua sabedoria, tivesse dado coisa que ela não tivesse condição de vencer. Mas isso não é a principal causa da fibromialgia. Eu acho que a principal causa não é só você focar na sua incompetência. A principal causa é ele querer tomar conta da vida dos outros. Que é uma coisa muito comum na cultura que a gente vive aqui no Brasil. A gente chama isso de cultura da interferência. Coisa que a gente vai estudar logo mais aqui a respeito disso. Então, dessa paciente que está passando por fibromialgia, ela tem que tirar a fixação do hoje, da experiência, do aqui e agora, entende? E ver que existe um passado dela, que existe um futuro para ela trabalhar isso. E que nesse futuro ela vai ter várias ferramentas que podem vencer as experiências traumatizantes que ela está tendo no aqui e agora. E à medida que você faz isso, a paciente melhora. Não adianta você tratar o paciente portador da doença só com medicação, porque o remédio vai só tratar o efeito, não vai tratar a causa. E uma das coisas que a pessoa fica fixada no futuro, que é o eu projetivo do amanhã, que é algo muito bonito que a gente deve estar sempre trabalhando, são os transtornos de ansiedade. A ansiedade não é nada mais, nada menos, ansiedade e doença. Né? É a perspectiva negativa do amanhã. Todo ansioso é isso, entendeu? Ele tem algo para acontecer amanhã, ele já fica pensando que aquilo não vai dar certo, ele não vai dar conta, ele quer que aconteça logo, para que resolva logo, entende aquilo resolvido, ele tira aquela angústia que a ansiedade está causando para ele. Então, todas essas experiências que a gente está falando para vocês, são experiências que têm um sintoma comum a todos, chamado de angústia. Por isso que a gente pergunta, quem não passou por angústia? Todos nós passamos. É aquele desassossego na mente com a opressão do peito que surge por insegurança com o que vai acontecer, frustração, decepção com o que está acontecendo, ou sentimento de culpa com o que aconteceu e eu não consigo perdoar. Então, eu estou dando só esse exemplo para você ver o tanto que é importante o entendimento disso que a gente está estudando e quanto vai ser valioso para você vencer suas dificuldades. Porque eu torno a repetir uma pergunta que Kardec fez, quando ele diz, pode a pessoa por si só superar o quadro obsessivo, seja ele qual for? E a resposta foi um redondo sim. Qualquer um pode por si só sair dos seus quadros obsessivos. O que é obsessão? Ideia fixa. Definição de obsessão é ideia fixa. Ideia fixa é isso aqui que a gente está estudando. E ele fala, pode sim. O que lhe falta é vontade. É vontade. Eu tenho repetido aqui várias vezes, sabe? Que você falar de inteligência cognitiva, isso aí é coisa já mastigada, sabe? Porque começou a ser trabalhado em 1945, com o cessar da Segunda Guerra Mundial,
que os Estados Unidos começou a ver que precisava ter inteligências sublimes no seu país para que ele evoluísse cada vez mais. E a gente viu que com esse estímulo que ele fez, não chegou a conclusão nenhuma. Veio inteligência emocional, que foi dada seu pilar de definição, com Daniel Kahneman em 2002. E isso foi um alvoroço no mundo, que já deu origem a 2 prêmios Nobel. Então isso todo mundo está sabendo, falar de inteligência emocional, até de uma maneira simplista e errada, mas está sabendo. O que a pessoa ainda não caiu em si é da inteligência volitiva. Isso não caiu. E é isso que a gente tem que trabalhar. Para que vocês entendam essa ferramenta chamada vontade. Essa capacidade que você tem intelectualmente de você querer e de você escolher. Fazer ou deixar de fazer. Qualquer coisa objetiva ou subjetiva. A vontade ela vai externar tudo que a tua inteligência cognitiva e tua inteligência emocional resolveu trabalhar com você. Você escolhe, está ao teu alcance. Então, quando a gente fala dessa casa mental de André Luiz, e que aí você tem que trabalhar para que você tenha equilíbrio, e ele nos dá a resposta de você equilibrar, fazendo justamente isso aqui. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes, amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado, captando no plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Eu não tenho que ficar focado no outro. Nem tenho que ficar focado no outro. Não. Eu tenho que estar analisando o outro. Eu tenho que estar analisando o hoje. Mas com os olhos na direção de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus sobre todas as coisas? Será que o homem já entendeu que para cada atitude dele existe uma lei divina? Eu vou repetir. Para cada atitude sua, seja por pensamento, por palavra ou por ação, existe uma lei de Deus. Porque se não existisse alguma coisa que você está fazendo que escapasse dos olhos de Deus, Deus já não seria Deus. Então, quando Kardec pergunta quem é Deus, ele não perguntou quem, porque Deus não é uma pessoa, ele é algo mais que a gente não entende, está além do nosso alcance. O que a gente entende são os atributos da divindade, ele em si foge completamente. Que é Deus? Inteligência suprema. Suprema. A sua está abaixo. Ele está acima. Causa primária de todas as coisas. Se ele é causa primária de todas as coisas, tudo que você fizer, ele está sabendo. Porque senão você ia estar sendo causa primária de uma coisa que Deus não está sabendo. Dá para entender isso? Então, quando a gente fala, poxa, aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo, veja que Deus está na sua frente. É uma linguagem alegórica, mas que reflete uma grande verdade. Porque tudo que você fizer, existe uma lei de Deus. E onde é que está gravada a lei de Deus? A gente não viu lá? Eles responderam que está gravado na consciência. Então como é que ficam nossas atitudes quando eu faço coisa que a minha consciência me reprimiu? Todo mundo passa por isso o tempo todo.
Quando a gente pisa na bola em alguma atitude, a gente para assim depois, viu a besteira que fez e diz para os pais, eu não devia ter feito isso. Quando você diz, eu não devia ter feito isso, é o teu eu maior educando o teu eu menor, que você errou. É a tua consciência, onde está gravada a lei de Deus, dizendo, ó, isso aqui não foi legal. Isso aqui você se comprometeu. Você precisa fazer alguma coisa. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter um olhar mais delicado na vida, sabe? Porque tudo aquilo que a tua consciência está exprobando de você, é porque você pode se melhorar já nessa vida. Então aproveite. Porque quando ela estiver falando algo, é isso aqui que está te chamando a atenção, as noções superiores. Mas entenda, essa casa das noções superiores, que é onde está no código de ética, ela é conhecida já de muito tempo. Porque os próprios gregos falavam, das pessoas de grande sabedoria, que existe só 3 meios de você se edificar eticamente. O primeiro meio é você e sua família, com a educação que você está recebendo desde que você está sendo gerado no útero. As noções de qualidades éticas e de comportamentos morais que teu pai e tua mãe está vivendo, mostra para você a maneira correta que você deve se comportar. É o primeiro meio de aprendizagem ética que a gente tem. O segundo meio de aprendizagem ética que a gente tem é a filosofia, que é a arte de você trabalhar a sua razão no caminho do bem. Todo mundo sente impulso para ir nessa direção. Isso faz parte da lei de Deus, chamando cada filho dele para o desenvolvimento cognitivo. Tanto é que os 10 mandamentos se reportam justamente a isso. É onde está a justiça divina, que Deus mandou para a gente para que você desenvolvesse a sua inteligência cognitiva baseada naqueles princípios que Ele havia dado para a gente. E o outro meio de eu desenvolver minha capacidade ética é a religiosidade, que teve o seu grau máximo por Jesus, que nos ajudou a trabalhar a afetividade, porque tudo de Jesus foi o amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar uns aos outros, como Ele havia nos amado, amar os inimigos. Então, Deus nos propôs o tempo todo meios da gente trabalhar, ferramentas que a gente deve usar, para que a gente use a nossa vontade. Vontade essa que tem autonomia, de querer e de escolher, que a gente chama isso na doutrina espírita de livre-arbítrio. O que é que você está realmente querendo? O teu querer está fixado nos impulsos, na vida presente ou nas noções superiores? Você escolhe onde está seu querer. Essa palavra querer diz respeito a passado, presente e futuro. Pode pegar no seu dicionário e ver lá a definição dela. Então você está escolhendo onde você está colocando a sua casa mental. O tempo inteiro. Porque você está usando a sua vontade. Quando você abre mão da vontade e deixa os impulsos tomar conta, quando você já se acha, quando você já tem a impressão que é o dono da verdade, que não precisa pensar para refletir no que vai fazer, nem o que está chegando, você desliga o piloto da vontade e deixa só no automatismo do seu impulso. E você vai vivendo experiências impulsivas o tempo todo. Você está se fixando no ontem. Então cuidado com isso. Porque o teu querer também pode estar fixado apenas na vida presente. Um exemplo mais simples disso são as pessoas que dizem, eu só serei feliz nessa vida quando?
Alguém aqui já não disse isso para você mesmo? Pois você estava redondamente enganado. Que a vida presente em nós, conquistando aquilo que o mundo nos dá, não nos traz felicidade. Não traz. Eu já falei para você das experiências de neurociência, mostrando que o que traz felicidade é aprendizagem e superação. Não é você conquistar coisas fora. Mas eu só sou feliz quando encontrar a mulher ideal, só sou feliz quando tiver um filho, só sou feliz quando tiver minha casa, só sou feliz quando tiver meu celular. Não. Isso não traz felicidade. Isso traz alegria. A felicidade a gente só consegue quando você se harmoniza com a lei de Deus, que está gravada em sua consciência. Na questão 614, Kardec pergunta o que é a lei natural. E ele fala, é a lei de Deus. A única que trará felicidade para você. Ela te ensina o que fazer e o que deixar de fazer. Fazer ou deixar de fazer, né? E aquilo que você não fizer vai te trazer infelicidade. Fazer ou deixar de fazer não faz parte da definição de vontade? É a capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Aonde está o teu querer? É essa pergunta que eu quero que você saia daqui hoje fazendo para você. Só isso. Aonde está o teu querer? Teu querer está no ontem, no hoje, ou naquilo que você precisa alcançar para se melhorar como espírito? Só você vai saber. Por isso, torna a repetir. Pode você, por si só, vencer qualquer quadro obsessivo. Basta usar a vontade. Mas entenda que para que eu vá querer conquistar algo novo em minha vida, eu não posso estar vivendo as experiências do ontem. Eu não posso ficar vivendo só as experiências de hoje. Eu tenho que ir em busca de algo que eu ainda não tenho. Porque se eu não for construir algo novo em mim, eu vou sair dessa encarnação do jeito que cheguei. E de que vai adiantar a experiência que eu estou passando? Nada. Absolutamente nada. Então eu preciso acordar, dinamizar, instruir a minha casa mental superior. Onde está o meu superconsciente? Onde está o meu superego? Eu preciso acordar isso, porque é ele que vai trazer para mim as referências corretas, que vai estar na minha consciência dos deveres que eu preciso praticar. Por isso que a gente fala sempre para vocês que essa palavra dever, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando com ela, para que ela venha nos instruir. Porque dever são obrigações morais que a minha consciência me impõe. São essas obrigações morais que eu preciso entender. Porque eu só vou entender obrigações morais quando eu me dedicar ao conteúdo ético que vai dar origem a essas obrigações, a essa moralidade. E isso está numa forma que ele fala aqui de uma maneira muito bonita, sabe? Em que ele diz, ó, orientar os serviços presentes, amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina dela. Esperança é eu querer algo que eu ainda não tenho, mas que está ao meu alcance. Aquilo que eu tenho e que eu estou exercitando é a minha fé. Aquilo que eu quero melhorar, me educar, me instruir, é a esperança que eu preciso trabalhar. Então compreenda, educações morais, a gente precisa ir em busca de coisas novas, senão você não vai ter acordado em si essa superconsciente para servir de ferramenta, de instrução para que você vença as experiências que Deus está te dando nessa encarnação.
Eu tenho que estar focado nesse amanhã bom que eu sei que está ao meu alcance. Porque a esperança é o oposto da ansiedade. É a perspectiva de um amanhã melhor. Eu tenho que estar olhando para isso. Se eu não fizer isso, eu não vou ter o que eu preciso para superar minhas dificuldades. Então, é fundamental você estar estudando. E estudando é aquilo que vai te trazer qualidade moral. Por isso que Paulo de Tarso falava: na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Vai em busca daquilo que te edifica. E o que te edifica são o quê? As 3 formas de aprendizagem que Deus colocou ao seu alcance. Que a gente chama isso de valor, algo que vem trazer valor moral. Eu valorizar a ciência que mostra o que é certo, o que é verdadeiro e o que é falso. Tudo que a ciência mostra, e quando ela diz que é um fato científico, é porque é um fato verdadeiro que acontece em qualquer canto do planeta. Você querer lutar contra a ciência é querer lutar contra a evidência dos fatos. Então, que eu vá em busca de conhecimento científico para aquilo que eu quero superar em mim, que a vida está me dando experiência. Mas eu posso usar também a filosofia. A filosofia é um ato de uso da razão que vai mostrar o que é certo e o que é errado. Você pode se instruir filosoficamente para compreender até onde vai o bem e onde vai o mal. Entende? Que isso também vem como coadjuvante com a ciência. Mas ela dá um passo além. A ciência humana ela tem que provar do ponto de vista material. A filosofia não, ela prova do ponto de vista racional. E a outra ponte que Deus nos dá para que a gente desenvolva a nossa capacidade ética é usar a religiosidade. E na religiosidade eu vou estar me relacionando, eu imperfeito, com Deus que é perfeito. E isso vai estar onde? Na consciência. Entende como é que funciona a coisa direitinho? Porque a gente tem muita coisa para aprender. E cada vez que você aprende, e quando a gente fala aprender, é eu estudar, entender, concordar e praticar. Você só aprende quando você consolida pela prática. Então, quando você aprende algo novo, realmente, isso vai te trazer felicidade. É o que mostra os trabalhos, que já falei para vocês, chama Espiritismo e Neurociência, que a ANET divulgou na internet, que está ao alcance de cada um de vocês. Mas o que é mais importante é eu saber que eu preciso estar me dedicando a aprender coisas novas, edificantes, para que eu supere as minhas dificuldades. Caso contrário, quando chegar as provas e expiações e missões que eu vou estar desempenhando, eu não vou ter a habilidade mental de recolher em mim mesmo aquilo que eu preciso para tornar a expiação algo positivo, para tornar uma aprovação algo que vai estar agregando no patrimônio caneco moral e para agregar as minhas missões me tornando uma pessoa melhor ainda naquilo que eu já sei fazer. Sabe? Então, quando ele fala isso aqui, ao mesmo tempo a esperança que flui, a esperança flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado, que está na nossa consciência, captando no plano divino energias restauradoras, assim constituindo um futuro edificante em cada um de nós. É aqui que a gente tem que trabalhar. Trabalhar para ajudar a eu reestruturar as experiências do homem, para eu orientar os serviços presentes, tendo a certeza de que eu vou sair dessa vida melhor do que eu estou cheguei. Deu para compreender direitinho essa revisão que a gente está falando? Porque, de posse disso, é que ele fala que a linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. Para você entrar num processo de fixação de algo que está te ferindo, não é muito difícil, sabe?
A gente já deu exemplo para vocês aqui dos transtornos de depressão, do estresse e de ansiedade. Se o transtorno depressivo ele tem uma prevalência de 30% da humanidade, os transtornos de ansiedade estão chegando aos 40%. Isso muitas vezes está mesclado, o que a gente chama, que é mais comum hoje em dia, que é de depressão ansiosa. Então veja que toda pessoa que está passando por essas experiências doentias, eles não estão tendo equilíbrio psíquico. Aí eu pergunto para vocês, você acha que tem remédio que vai resolver isso, do ponto de vista medicamentoso? Gotinha, injeção, pílula, comprimido ou cápsula? Não tem. Não tem. Aí você pergunta, mas tem muita gente que toma e está aí tomando e está indo bem. Está levando a vida. Levando a vida no que a gente está estudando hoje, que chama de obsessão sutil. Que essa obsessão mais ou menos, sabe? A pessoa nem é nem deixa de ser. Ele nem está depressivo, mas também não está normal, porque tem sintoma residual da depressão. Ele nem está ansioso, mas também não está normal, porque sempre está inseguro com alguma coisa que está acontecendo na vida dele. Ele não está estressado, mas também não está normal, porque qualquer coisinha que acontece na vida já é motivo de se irritar. E eu vou dar um exemplo para você, o que é irritar. É aquela pessoa que diz perder a paciência. Toda vez que você perde a paciência, você está entrando nos transtornos do estresse. E aí? Você está vendo como é comum isso? Você está vendo que esse equilíbrio é muito difícil de se alcançar? Porque eu trabalho todo dia para tentar equilibrar a minha casa mental, sabe? E todo dia eu tenho experiências novas que requerem um esforço a mais para que eu não entre nessa impaciência. Para que eu não entre nessas ideias fixas do ontem ou nas inseguranças do amanhã. Então é muito delicado. Isso faz parte de todos nós. A gente já falou para vocês, eu trouxe para vocês mensagem do Emmanuel, mensagem do Divaldo, mensagem do moreninho que ficou aí no colégio lá. Raul Teixeira. 3 médios diferentes, com fontes diferentes, com entidades diferentes, falando a mesma coisa, sobre essa forma mais comum da espiritualidade hoje trabalhar a obsessão, que é essa obsessão sutil. É muito delicado a coisa. E eles não fazem mais estardalhaço de quadro obsessivo. A não ser casos de subjugação que já vem de impregnações de vidas anteriores, que a pessoa já nasce comprometida. Mas a grande maioria de todos nós, o que eles querem é que a gente fique nessa obsessão sutil. Você nem é nem deixa de ser. Nem está equilibrado, nem está desequilibrado. Mas qualquer coisinha já gera motivo para você ficar perturbado e perturbando os outros. Então, o Ari faz o seguinte comentário. Para entrar em desequilíbrio mental é um passo. Basta a vigilância, que cairemos em desarmonia. É como nos ensinou Jesus, vigiar e orar, para não cair em tentação. Você vê quando a gente faz a prece aqui, todo começo de reunião, a gente diz que é para estudar os princípios de Jesus. Essa reunião que a gente faz na quarta-feira, que está estudando essa obsessão sutil, toda ela e tudo que a gente faz, tudo, é para estudar só uma frase de Jesus. Que é essa? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tudo que a gente estuda se refere a isso. Então é como ele fala aqui, e como Jesus orientou. Jesus não pede para a gente orar e depois vigiar. Ele dá uma ordem cronológica da coisa. Vigia e ora. Vigiar o quê? Vigiar aquilo que já é meu. E o que é meu? O passado e o presente.
Vigiar me conhecendo o que eu fiz ontem. Vigiar me conhecendo o que eu faço agora. E depois você reconhecer as besteiras que eu fiz, vai para a casa mental superior e ora. Porque é lá que estão os princípios éticos que você precisa trabalhar. É lá que está na tua consciência gravada as leis de Deus para qualquer atitude sua. Vigiar e orar é você com você. Não depende de ciclano, beltrano, da mulher, do filho, do pai. Não, é você. Eu sou construtor de mim. Se fosse outro que estivesse me construindo, eu já não seria nem eu, nem individualidade, porque o outro era que estava mandando em mim. No entanto, eu tenho minha individualidade. E isso me catou com orgulho e a vaidade. Porque a gente gosta dos espíritos ficar falando, mas eu tenho livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Para fazer muita coisa errada. Porque você não fica se vigiando do jeito que Jesus pediu. A única maneira de você se vigiar é praticar o autoconhecimento. Santo Agostinho mostrou para a gente como era. Questão 919 no Livro dos Espíritos. Quantas vezes vocês já leram aquela questão? Porque você tem que ler e reler sempre. Porque eu duvido que você faça do jeito que ele orientou. Eu duvido que você faça nem do jeito que ele orientou. Eu duvido que você faça todo dia isso. Porque não faz. Não faz. E você sabe o que é que não faz? Porque seu ego fala mais alto do que você, como filho de Deus. Porque te falta humildade. Porque o humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si. Mas quando eu amo mais a mim do que a verdade, por que é que eu vou ter que me conhecer? Se eu amo mais a mim e eu gosto de ser desse jeito. É por isso que a pessoa não vigia. É por isso que não pratica o autoconhecimento, do jeito que Santo Agostinho orientou lá. Porque se praticasse, é como ele fala, teria as forças para vencer qualquer problema que a vida te oferecesse. Foi assim que ele fez, foi assim que ele venceu. É assim que ele está nos ensinando, em nome de Deus e de Jesus, sabe? Só quem não consegue praticar autoconhecimento é aquele que tem o atributo da vontade comprometido. São os deficientes mentais. Não estou vendo aqui nenhum deficiente mental. Então é acessível a cada um de nós. Cai em si. Pratica o teu autoconhecimento. Reconheça aquilo que tem do ontem que te interfere até hoje. Reconheça aquilo que você está fazendo agora e que é equivocado. Para que você, reconhecendo, você seja chamado à responsabilidade que a tua consciência te impõe de dizer: educa tua ignorância. Aonde é que fica esse sentimento de aprendiz que a gente leu hoje aqui no começo da reunião? Aonde fica? Só não aprende aquele que já se considera mestre, doutor e professor daquilo, sabe? E é aí que está o nosso problema. É a nossa vaidade que nos cega os olhos da alma. E cegando os olhos da alma, você acha que você vai ter essa esperança, essa fonte superior de idealismo elevado? Você acha que você vai ter esse plano divino captado por você? Não vai ter. E você não fazendo isso, o que é que vai acontecer? Só duas coisas: dor e sofrimento. Não tem outro jeito. Porque é aí que está a infelicidade. A gente só vai se sentir feliz quando a gente praticar a lei de Deus, que vai nos orientar o que faz e o que não deve ser feito. É onde está a nossa casa moralizadora. A gente só vai ser feliz quando a gente procurar olhar para Deus como sendo o dono da verdade. E eu amar mais essa verdade do que a mim.
Porque foi isso que Jesus pediu. Ele falou tão claro, entende? Eu sou o caminho da verdade e da vida imortal. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas não é amar a verdade. Ele não é o caminho da verdade, que é o próprio Deus. Então por que é que você valoriza tanto a sua verdade mesquinha e ignorante, enquanto Deus está ao teu lado, dizendo: filho, vem para mim, que eu sou o caminho para você ser feliz. É aí que está a beleza de você entender essa casa mental, que está ao teu alcance, e está ao alcance de qualquer um. De qualquer um. Porque Deus já mandou tudo que a gente precisava para trabalhar a nossa inteligência do ponto de vista volitivo, praticando ações daquilo que estava ao nosso alcance. Então, faz mais um esforço na tua vida. Começa a trabalhar isso de uma forma que você pratique isso, um hábito, de toda noite, no silêncio, quando fizer a sua oração, faça uma reflexão desse dia que você viveu. Deixa que venha à mente aquilo que foi mais importantes, que feriu o teu interesse. Analisa a tua conduta como foi diante desse interesse. Veja se você fez algo bom ou algo que não foi bom diante dos outros. Se tiver dúvida, faz como Santo Agostinho diz. Analisa como se fosse outro que tivesse feito aquilo que você praticou. Porque para analisar os outros, nós somos nota 10. E sabemos julgar muito bem. E muitas vezes, para analisar nós mesmos, a gente fica arrumando racionalização, como a gente estudou há 3 semanas atrás, para justificar nossas mazelas e não querer enxergar nossas deficiências que a gente pratica. Faz disso um hábito. Porque você montando isso, você começa a ver que no dia seguinte é impressionante. Sabe? A tua consciência, que você está dando valor para ela, vai vir automaticamente te mostrar aquilo que você precisa reformular. E não pense que é só você que está trabalhando nisso. Não. Aí estão também teus anjos da guarda e espíritos familiares, que querem a sua recuperação e o seu progresso. À medida que você estiver fazendo esse trabalho de autoconhecimento, tornando isso um hábito na sua vida, esses irmãos que querem fazer o bem para cada um de nós, vão estar trabalhando e esperando essa oportunidade de você. Vê o livro de André Luiz, Libertação. Quando André Luiz vai na casa do médico, acompanhando um trabalhador do bem, e ele fala da dificuldade que ele está tendo naquela casa, porque ninguém trabalha a religiosidade. Ninguém vai atrás de ler um livro edificante. Ninguém vai atrás de trazer nada de bom, vive apenas vivendo a vida e curtindo o seu automatismo. E questionando no médico cada vez mais qualidades remunerativas para que eles fiquem realizando seus prazeres no mundo. E ele mesmo fala isso com o André Luiz: esperamos uma oportunidade sequer para levar algo edificante para eles. E a gente não consegue. Aquilo é um exemplo que o André Luiz está dando. Se você quiser fazer diferente, esses irmãos estão ao teu alcance para que te ajudem. Por isso que ele torna a falar aquela pergunta que Kardec fez: pode uma pessoa por si só vencer seus quadros obsessivos? Sim, desde que tenha vontade. Mostra que tu tem vontade. Pratica esse autoconhecimento. Abre a tua casa nas noções superiores. Usa da tua consciência. Entendendo com consciência essa capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Essa é a definição do ponto de vista filosófico e humano, que não tem nada de religioso nisso. É ela que vai fazer você entender, julgar a sua realidade. É ela que você está dizendo: me ajuda diante desse fato que eu pratiquei. Mostra qual é
atividade de valor do ato que eu deveria colocar em prática, no lugar disso que não foi edificante que eu realizei. E ela vai te mostrar. E teu anjo da guarda vai estar na hora certa, dizendo, ó, chegou a hora. Você vai praticar ou não, se você escolher, porque é aí que está a tua vontade. Entende? Você, quando abre a sua capacidade de querer e de escolher, que a tua autonomia, sobra na experiência que você vai ter a capacidade de fazer ou deixar de fazer, que é a tua independência. Autonomia e independência andam sempre juntas. E infelizmente a gente vai sentir o peso disso quando a idade chegar. Porque a idade muitas vezes vai ferindo a capacidade cognitiva das pessoas e eles vão perdendo autonomia. Já não tem mais capacidade de querer escolher. Quando não, fere a independência. Pelas limitações do corpo, que já não tem mais condição de fazer na idade avançada o que fazia na idade mais prematura. Todos nós vamos sentir o valor e o peso desse atributo intelectivo chamado vontade. Algo que a gente deveria primar, para que ele ficasse sempre atuante em nossa vida. Mas é algo que a gente vê que não está acontecendo. Porque as doenças neurodegenerativas estão aumentando e aumentando assustadoramente. E para vocês terem uma noção da nossa situação no Brasil, de toda a América do Sul, onde vai existir uma maior prevalência das doenças neurodegenerativas é o Brasil. Não pense que é Venezuela, Equador, Chile, Argentina, Peru, não. Somos nós. E sabe por quê? Pela qualidade de vida que a gente leva. Porque a gente é preguiçoso para ler. E não tem como você ir atrás de coisas edificantes se você não lê. Todos esses outros países têm mais leitura do que nós. São pessoas que têm mais qualidade de vida com um sono melhor do que nós. Porque o brasileiro, isso banalizou, sabe? Qualquer pessoa chega num postinho aí, toma clonazepam, dá de graça. Ah, não está dormindo bem? Não dorme bem porque é o peso da consciência. Toma esse remédio que você dorme e você força o sono, que não é um sono reparador. Somos nós aqui que não sabemos dormir. Nós não sabemos comer. 62% está no sobrepeso, e a gente sabe que a comida é onde você está oferecendo substâncias para que seu corpo viva, sobreviva e realize aquilo que ele precisa. A gente fica oferecendo coisas de má qualidade, porque a gente adora o tal do negócio chamado carboidrato, e a gente sabe que ele é extremamente inflamatório para o corpo da gente. Isso causa as doenças neurodegenerativas. Então, somos nós onde existe a maior prevalência de doença de Alzheimer e companhia. E quando eu falo doença neurodegenerativa, não é só Alzheimer. Põe um parque sobre isso, tá entendendo? Põe os outros quadros demencial também. Isso por quê? Porque nós não usamos nossa casa mental superior. Nós ficamos o tempo todo oprimindo nossa consciência espiritual para que a consciência humana ganhe espaço. Coma o que não deve, dorme de qualquer jeito, não precisa ler porque você já sabe, você não tem que edificar mais nada na sua vida. É aí que está o peso da espiritualidade inferior, usando aquilo que faz parte da gente, da nossa inferioridade, que ainda pulsa muito mais alto do que o nosso lado espiritual. Então que a gente tenha olhos para ver isso, porque isso está ao nosso alcance. Então pratique esse autoconhecimento. Analise você no que você faz no dia a dia, sobre aqueles 4 pilares que a gente sempre falou para vocês. São os 4 pilares que eu passo por prova, por expiação e por missão. Vê você com o seu corpo, como você cuidou dele. Vê você e sua família, como você cuidou dele. Vê você, seu cônjuge, como você está cuidando dele. Vê você e a sociedade, como você está cuidando. Você viu que eu falei 4 vezes a palavra cuidar?
Sabe por quê? Porque hoje em dia, do ponto de vista psiquiátrico, a definição de suicídio indireto chama-se de descuido. Tudo aquilo que você descuida e que está ao teu alcance, você está cometendo suicídio indireto. E olha como estou falando de doutrina espírita, eu estou falando de definição psiquiátrica. Então você está se cuidando bem, você está cuidando bem do seu parceiro, você está cuidando bem daqueles que Deus te deu, ou daqueles por onde você veio, que é a sua família. Você está cuidando bem da sua atitude do ponto de vista social? Se pergunte. Porque aí você vai começar a praticar o autoconhecimento. Então, são essas definições que a gente tem que saber valorizar, que Deus está dando, para que a gente se torne pessoas melhores. Pelo menos cidadãos civilizatórios de uma maneira um pouquinho mais depurada aqui na Terra, sabe? Porque senão você vai sair dessa vida na mesma situação, porque você não melhorou nada. Tudo bem, mas vai sair com certeza muito mais endividado do que quando entrou. Porque onde eu não pratico o bem, eu vou estar praticando o mal. E o espírito sofre por todo o mal que faça, o que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pensando em Deus e na fraternidade como um todo. Deus, nosso Pai, que tens poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas serão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só pensamento subirá até vós como um brilho de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, ao bondade, ao beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.